Queridos, Apocalipse capítulo 11, tem acompanhado aí os comentários do YouTube. Eu gostaria de agradecer ao povo de casa por esse carinho que vocês estão tendo com a gente aqui da Primeira Igreja Batista de Taubaté. Há uma quantidade interessante de pessoas acompanhando em casa os estudos do Apocalipse, inclusive membros aqui da igreja que não podem estar aqui na quarta, que viajam ao trabalho, outros que estudam à noite, e tem comentado também com aqueles que a gente não conhece, a não ser virtualmente, a bênção que tem sido os estudos do Apocalipse. Se você porventura está em casa querendo acompanhar praticamente em tempo real, saiba que a gente edita os vídeos, às vezes demora um pouquinho, mas chega até você. Aguenta um pouquinho que vai chegar, tá bom? O pessoal está ligando aí, está descobrindo aí no meu WhatsApp, liga aqui para a igreja, pega o telefone do pastor, liga, cadê o Apocalipse? Às vezes dá um pouquinho de trabalho, a equipe aí sabe disso, dificulta. É que o pessoal às vezes lança lá pela rádio para acompanhar, e aí quando demora um pouquinho, quebra a sequência do pessoal lá na rádio, né? E aí os ouvintes ficam bravos, mas vai chegar, fica tranquilo que vai chegar. Apocalipse capítulo 11, chegamos agora na segunda parte de um intervalo que existe entre sexta e sétima trombetas. O Apocalipse vem tranquilão, né? Trombeta atrás de trombeta, começa lá na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, aí tem um intervalo, né? Porque da sexta para a sétima tem um intervalo maior, onde algumas coisas acontecem. E é interessante que esse intervalo parece meio complicado de se interpretar, porque ao mesmo tempo que parece que nós estamos no final da grande tribulação, acontece o que vai acontecer agora. Alguns eventos desse intervalo são colocados no meio da grande tribulação e não mais no final. Como eu disse, desde os primeiros estudos do Apocalipse, tentar entender o Apocalipse cronologicamente dentro desses 7 anos de grande tribulação é muito difícil, porque nós estamos lidando com revelações que parecem não respeitar tanto a cronologia que existe no nosso tempo. Então, ao mesmo tempo que João vê coisas do final da grande tribulação, ele vê do começo, vê do meio, e nós ficamos nesse inteirinho tentando resolver as dificuldades temporais. Então você vai ver agora que esse intervalo acontece, e parece que o Apocalipse dá uma retrocedida ao meio da grande tribulação, para contar para nós eventos que vão acontecer da metade para o final, sendo que em estudos anteriores desse mesmo intervalo, Apocalipse 10 e Apocalipse 9, parecia que nós estávamos no final da grande tribulação. Então a história dá uma retrocedida. Há outros que não pensam assim, há outros que pensam da seguinte forma: não, já estava no meio da grande tribulação, na verdade, né, que a gente vai voltar agora, já estava no meio. Você vê a dificuldade. Outros vão falar: não, a grande tribulação tem 40 anos, tem 50 anos, por isso que a gente tem dificuldade, e não 7, que é um número simbólico. Como eu não consigo ver uma tribulação com 7 simbólico, eu vejo literalmente 7 anos, então a gente tenta encaixar tudo dentro desses 7 anos aí. Bom, é importante salientar também, agora o pessoal da igreja vai ficar um pouquinho assim: meu Deus, do que o pastor está falando? Eu vou dar uma informação mais para os teólogos em casa. Importante salientar que eu não consigo sustentar aqui uma versão que é um pouco rara, de que os primeiros 13 versos desse Apocalipse 11 sejam de uma fonte distinta da joanina, uma fonte dos zelotes, ou até mesmo dos essênios. Eu não interpreto dessa forma, só para deixar quem está aqui presente no nosso culto mais por dentro. Eu não creio que não seja o apóstolo João o autor de qualquer parte do Apocalipse. Eu entendo que todo o Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João.
Porque há, dentro do mundo das teorias exegéticas, a possibilidade, porque esses primeiros versículos aí do capítulo 11 tem uma linguagem um pouco diferente daquilo que estamos acostumados quando nós estudamos a linguagem original, tá? Só que eu não consigo interpretar dessa forma, achando que não seja João, até porque isso não é exclusivo de João. As próprias cartas de Paulo, em alguns momentos, trazem alguns termos inéditos que Paulo nunca usou, e não vejo dificuldade nisso. Até você, nós, quando vamos escrever alguma coisa, em alguns momentos usamos uma linguagem diferenciada para aquilo que vamos escrever, palavras que nunca escrevemos em outras situações, ganham lugar, isso é natural, tá bom? Versículo de número 1, quem achou aí pode ler. Há uma interpretação bem interessante desse verso, porque deixa eu contar um negócio para vocês. O Apocalipse começa falando da necessidade da construção do templo de Israel e também de que o anticristo surgirá nele. E aí, nós temos que, estudando agora a grande tribulação, entender que o templo já está posto em seu lugar, reconstruído, coisa que não está acontecendo agora. O templo não existe agora, só o muro das lamentações, que é na verdade a base do templo, a base do pátio do templo. Então o muro está no chão. Aliás, os muros que fecham o templo estão no chão, foram destruídos em 70 depois de Cristo e estão até hoje. Aí começamos a perceber que o anticristo, de acordo com Mateus 24 e com Apocalipse, ele começará suas atividades no templo de Jerusalém, no templo dos judeus, e ele vai falar de lá. Então isso significa que agora, nesse ambiente entre metade de grande tribulação para o final e final de grande tribulação, que o templo está construído. E aí vem alguém, que a gente não sabe quem é, e dá uma vara de medir na mão de João e diz para ele: vai nesse templo de Deus e o altar e conte os adoradores que lá estiverem. Então nós temos aí uma coisa bem interessante, que o templo já está no lugar, embora haja pessoas que acreditem que, na verdade, a medição aqui é para a construção do templo. Conseguiu perceber por que eu expliquei tudo isso? Tem gente que não acredita que o templo ainda está construído na metade da grande tribulação, que essa medida é para uma possível construção. Eu tenho dificuldade de ver isso por conta de todos os textos que já estudamos falando de que o anticristo surgiria de lá. Embora ele não esteja tão claramente em evidência ainda, a grande tribulação só começa quando ele começa a pregar do templo, e ela já começou. Então o templo já está construído. Então a medida aqui é do templo construído, não de um templo que vai ser construído. Essa cena é importada de Ezequiel 40, 41, 42 e 47, onde o profeta Ezequiel também recebe a missão de medir o templo. Para que serve essa medição? Geralmente essa medição tem foco, como no caso de Ezequiel, e em Zacarias e Jeremias também vemos algo parecido. É uma ideia que lá nos casos do Velho Testamento gera uma situação de reconstrução de Deus. O templo geralmente era medido porque ele seria destruído e reconstruído, pelo menos no Velho Testamento. Essa era a ideia, uma ideia de restauração religiosa no Velho Testamento. Vai lá, mede, porque eu vou destruir e restaurar. Essa é a ideia. É como se você guardasse as medidas para uma construção a posteriori. Por isso, Deus mandava medir no Velho Testamento. Tudo bem até aí? Ou ficou complicado? João, vai lá e meça. Por quê? Porque o tempo vai cair. Era uma ideia de guardar as medidas, mas na verdade, simbolicamente, a ideia de guardar as medidas, porque quem fosse reconstruir saberia disso de cor. A grande questão é o aviso. Se vai medir, é porque vai cair. O templo será destruído. No final da grande tribulação haverá uma batalha.
a batalha do Armagedon, e ela será uma última grande guerra mundial. O templo de Israel será pisado pelos gentios, como o próprio capítulo 11 vai nos falar. Eles vão destruir aquilo tudo, e por isso Deus está avisando antes: o templo vai cair, a área precisará ser medida. Agora, o interessante, o mais interessante, está no final do versículo. Primeiro, e conte os adoradores que lá estiverem, porque há uma ideia aí de proteção de Deus para os adoradores. Ou seja, haverá destruição, mas os adoradores dele, no templo, não dele, perdão, mas no templo serão protegidos. Uma ideia clara de proteção aos judeus, porque você vai ver daqui a pouco que os adoradores que estiverem no pátio dos gentios, para eles não haverá proteção, mas para os judeus sim. Versículo de número 2. meses, exatamente 3 anos e meio. Então nós estamos falando de uma destruição que começa na metade da grande tribulação e tem o seu final ao final da grande tribulação. Então serão 3 anos e meio terríveis. Nós já falamos aqui que serão 3 anos e meio de uma falsa paz, que o anticristo vai governar o mundo e todo mundo vai achar que ele é o salvador do mundo. Ele vai começar muito bem, resolvendo muitos problemas que até então nunca foram resolvidos, e muita gente vai inclusive adorá-lo, mas na metade da grande tribulação ele vai começar a se mostrar. Deus vai estar punindo a terra já desde o primeiro ano, mas o anticristo começa a se mostrar de uma maneira extremamente malévola, criminógena, a partir da metade da grande tribulação. E aí a destruição por parte do anticristo das coisas sagradas começa. Por isso que o templo começa a ser simbolicamente destruído, porque a religião ali judaica vai acabar. A verdadeira será substituída por doutrinas de demônios. Então a destruição começa já na metade da grande tribulação. E esse pátio aí dos gentios era o pátio onde as mulheres e os gentios em 2 parcelas ficavam, né? Os gentios primeiro e as mulheres ainda um pouquinho depois. E aí nós temos uma coisa bem interessante, né? As pessoas que queriam estar na presença de Deus buscavam esse pátio. Se não fossem judias, automaticamente elas não poderiam entrar na parte mais interna do templo para adorar, porque não eram judias. Isso significa que os gentios vão tomar o templo e não haverá proteção sobre eles da grande tribulação, apenas para os judeus. E é isso que sempre acontece. Deus não livra o seu povo da fornalha, mas sim dentro da fornalha. Da cova dos leões? Não, é dentro da cova. E será mais uma vez esse modus operandi divino dentro da grande tribulação, tá? Da mesma forma também que os judeus não foram livres da perseguição do resto do mundo, em muitos casos, como na Segunda Grande Guerra Mundial. Mas Deus manteve o povo vivo até hoje, de uma maneira miraculosa. Versículo de número 3. E os 260 dias também dão 3 anos e meio. Então, o anticristo se levantará maleficamente, mas Deus também levantará 2 profetas dentro da grande tribulação, que pregarão durante boa parte da tribulação, ou seja, metade dela. Eles pregarão, os judeus vão ouvir a pregação do Evangelho no mundo todo também, através dessas 2 pessoas. Mas como, pastor? Através da TV, os meios de comunicação, internet, tudo aquilo que estiver funcionando. Embora seja importante que com a tecnologia de hoje, que nós temos agora, e com os abalos que já vimos durante 3 anos e meio de grande tribulação até agora, não vai ter muita coisa funcionando. Então a gente não sabe como é que, se a tecnologia não avançar, Deus vai ter que
trazer uma nova maneira de o mundo todo ver essa pregação. Porque nós já vimos aí água sendo transformada em sangue, chuva de pedra, situações acontecendo terríveis e planetárias, inclusive. Então, planetária a situação. Então, realmente vai ficar bem complicado, mas nós estamos falando ainda com uma certa distância dos acontecimentos. Não sei como é que Deus vai fazer para que todos vejam a pregação dessas duas testemunhas. Serão usadas poderosamente por Deus. Pano de saco indica tristeza por conta dos julgamentos do Senhor, e um chamado ao arrependimento. Você estudar um pouquinho as passagens do Velho Testamento, onde há o uso do pano de saco, você vai perceber isso. Tristeza por conta do pecado e por conta do julgamento de Deus. Essa vestimenta era feita de couro de cabra e arranhava, era bem assim, desconfortável. Era usada inclusive para períodos de luto. Outra coisa importante que você precisa saber sobre essas duas testemunhas é que não são e não serão Moisés e Elias. Okay? Porque senão aí a gente começa a esbarrar numa falácia, um erro teológico muito grande, que é a reencarnação. Nós começamos a ter problemas. Tá? Então quem interpreta dessa forma esquece da possibilidade de esbarrar nisso teologicamente. Eu particularmente não consigo ver que Deus vai trazer de volta Elias e Moisés, mas sim, ou Moisés e Elias na ordem cronológica, mas sim profetas com as mesmas funções, parecidos. Por isso muitas vezes tem gente que acha que são os dois. Versículo 4. Ok, essa figura aí, essas duas oliveiras aí, candelabros, são figuras retiradas de Zacarias, capítulo 4, princípio ali do capítulo, versículos de 1 a 4. As oliveiras representam a vida sustentada por Deus, e o candelabro, a luz que ilumina a vida das pessoas que vão ouvir a mensagem que essas duas testemunhas trarão. Então a ideia aí é a pregação de vida e de luz. Tá? O candelabro era um sustento de luz, era um artefato que sustentava velas acesas, da mesma forma que nós os conhecemos hoje. Versículo de número 5. Ok, além da vestimenta, que era muito parecida com a vestimenta de Elias, couro de animal, pano de saco, né? Há também aí agora um simbolismo que está sempre presente na vida de Moisés e Elias, o fogo. Por isso que muita gente vendo esses simbolismos acreditam que na verdade nós vamos ter Moisés e Elias pregando na grande tribulação, mas é difícil sustentar. Por mais que nós tenhamos mais evidências para frente que eu vou falar, fica difícil sustentar por conta dessa ideia da reencarnação. Até porque a Bíblia vai falar dessas duas testemunhas ressuscitando. Então, para ressuscitar tem que ser homem. É um negócio meio complicado defender que espírito ressurge. Então tem que estar em carne. Espírito ressuscitando dá uma ideia esquisita, não dá para elaborar. O espírito não morre, então para haver ressurreição tem que haver carne. E a gente começa a pensar em outras situações. Mas é interessante que o fogo presente na vida de Moisés é uma evidência, mostra realmente uma situação que Moisés viveu. Falava com Deus Moisés, e um monte fumegava, a coluna de fogo durante a noite direcionando o povo de Israel depois da saída do Mar Vermelho, por aí vai. E Elias, vocês conhecem o evento veterotestamentário dos profetas de Baal, os sacerdotes de Baal, que o fogo consumiu. Então, Elias subiu uma carruagem de fogo. Então, são símbolos desses dois homens também, mas fica difícil sustentar, tá? É mais fácil a gente crer que o ministério dessas duas testemunhas será muito parecido com os ministérios de imposição da vontade de Deus que Moisés e Elias desenvolveram. Versículo de número 6.
de paralelos com Moisés e Elias. Quem que conseguiu orar, na verdade, quem que tocou na água e transformou a água em sangue no Velho Testamento? Moisés. Quem orou para não chover e não choveu? Elias. Então tem muita gente que enxerga dessa forma, mas precisa explicar de novo, né? Parece que são apenas paralelos mesmo. E toda sorte de pragas também uma ideia do Êxodo. Mas essa expressão usada no grego aí só indica que haverá muita variedade, muita coisa vai ser enviada por essas duas testemunhas para punir a terra. Versículo de número 7. Então, depois que eles acabarem a sua missão, eles serão mortos pela besta, provavelmente por conta de uma condenação ao governo do anticristo. Eles serão perseguidos e mortos, esses dois homens, dentro da grande tribulação. Bem importante, bem interessante aí notar que no total teremos uma besta, que é o próprio diabo. Apocalipse 12, 3 vai falar disso. Aliás, os dois próximos capítulos vão trazer as bestas. A besta que sai da terra também aparece em Apocalipse 13 e 11, e a besta que vai sair do mar, parece que é essa que está em foco aqui. Então nós temos, além da besta que é o próprio diabo, mais duas, e aí uma saindo da terra, outra saindo do mar, dois líderes, que podem ser inclusive demônios. Fica muito difícil descrevê-los, mas você vai ver para frente aí nos próximos dois capítulos que elas vão surgir, as bestas vão surgir na história que Deus nos adianta. Versículo 8. Muito interessante esse versículo. Ele é, inclusive, foco de grandes controvérsias dentro da interpretação das Escrituras. O foco aqui é sobre Jerusalém, mas tem muita gente que entende essa capital como Roma, por conta do Império Romano na época. Eu tenho grandes dificuldades, como também muita gente tem dificuldade de entender que a Roma está em foco aqui, até porque Roma vai aparecer mais para frente. Nós vamos ver isso. O foco aqui é Jerusalém, porque o texto é muito claro em dizer onde também foi crucificado o seu Senhor. Então isso indica Jerusalém, claramente, que figuradamente é chamada nesse texto de Sodoma e Egito, por conta dos seus desvios de Deus. Então, figuradamente, o autor ainda é claro em dizer que é só figuradamente, porque por conta dessas duas nações serem conhecidas pelo seu pecado e o juízo de Deus sobre elas, Jerusalém também. Lembra do templo que vai ser destruído? Deus vai punir inclusive Jerusalém também. Então é interessante perceber isso. O anticristo vai governar através de Jerusalém, e por ele estar lá, Jerusalém sofrerá as consequências de Deus. Versículo de número 9. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos. Ok, é uma ideia clássica, embora também há controvérsia nisso, dos pensamentos, dos teólogos e dos historiadores, de que os judeus acreditavam que seria impossível alguém ressuscitar depois de 3 dias. E muita gente, com isso em mente, diz que Lázaro só foi ressuscitado depois disso, para mostrar que Jesus fazia o impossível, o impensável, quando ressuscitou Lázaro já depois de 3 dias. É a mesma situação aqui. 3 dias e meio eles ficarão expostos, esses 2 homens mortos, 2 profetas de Deus. Só que diante do mundo contemplando os seus cadáveres, eles não serão enterrados. Provavelmente ninguém quererá enterrá-los,
Porque enterrar indica que você tem compaixão por aquelas pessoas mortas, e ninguém vai querer demonstrar compaixão por duas testemunhas mortas a mando dos poderes mundiais. Todo mundo vai pensar: vou tocar para enterrar, vai achar que eu estou a favor, então eu não vou nem tocar. E eles ficaram expostos a céu aberto. A terra fará festa por conta da morte desses dois homens de Deus. Eles festejarão, os homens daquela época, e enviarão presentes uns aos outros. Tamanha festa por conta da morte dos dois profetas de Deus, e tamanho pecado da humanidade. Porque o versículo 10 vai deixar claro por que eles vão fazer festa. Olha o que diz aí: tormentado com o quê? Com a pregação verdadeira, com a vontade de Deus. Estamos vendo um planeta que não está muito diferente de hoje, mas hoje não está tão grave quanto vai estar no tempo da grande tribulação. Um planeta completamente entregue ao pecado, contrário a qualquer coisa que seja de Deus. Porque hoje, por mais que o homem esteja distante de Deus, nós ainda vemos um respeito com as coisas de Deus. Eu sei porque eu trabalho como capelão da Polícia Militar, e dentro da polícia tem muita gente que não acredita em Deus. O cara vê tanta coisa ruim na vida, ele vê tanta maldade, o lado tão obscuro do ser humano, que ele passa a duvidar da existência de Deus ou da possibilidade do homem ser recuperado. E aí o cara começa a ficar descrente. Mas mesmo no meio da polícia, caminhando junto com a polícia, desde Volta Redonda até agora em Taubaté, eu vejo o temor das pessoas em relação a Deus e aqueles que estão ali para prestar uma ajuda às pessoas em nome de Deus. Então não é parecido com isso aqui que eu estou vendo. Por mais que tenha um que diga: não, eu não quero ouvir, aí a palavra começa no meio da polícia, né, no meio dos policiais, o cara fica do lado de fora. Mas essa minoria, a maioria, respeita, tem temor, por mais que não siga o que Cristo determinou, ou ache que siga, a pessoa respeita, ela entende que é o melhor. Nessa época que não. Hoje eu estava caminhando na praça e um senhor me chamou, um vizinho. Ele me chamou: ô Luciano, posso dar uma palavrinha com você? Porque a gente tem um grupo lá dos vizinhos, que muitas vezes a gente se conhece pelo grupo, né? A gente nem sabe quem é o outro, mas a gente se conhece por isso. Ele me chamou e falou: você que é o Luciano? Sim. Pois é, me falaram de você e tal. Obrigado aí pela ajuda que você tem dado para a gente, comunidade. Você é novo aqui, né? Conheci o pastor Paulo, é um homem maravilhoso. Eu falei: poxa, todo mundo fala bem dele. Para quem está em casa aí, eu estou substituindo um pastor que faleceu, né, na nossa igreja. Então, por isso eu vim aqui para substituí-lo em Taubaté. E o pastor Paulo, muito conhecido lá na comunidade, foi muito conhecido, era muito querido. E ele começou a conversar comigo. Ele falou: olha, eu não sou evangélico, não sou crente, mas eu admiro muito o trabalho da Igreja Batista, admiro muito o que vocês fazem. Eu estive na inauguração daquele templo novo, e coisa linda que vocês estão fazendo. Ele me elogiou pelo trabalho da igreja. É esse tipo de conduta que a gente não vai ver nos tempos de grande tribulação. A terra vai se alegrar por um pregador morto, a ponto de levar presente um para o outro. Esse é o tamanho da pecaminosidade que nós vamos ver no fim dos tempos. E quem consegue perceber espiritualmente está vendo que nós estamos caminhando mesmo para isso. Que embora ainda haja muito temor, respeito pelas coisas de Deus e por Deus na humanidade que não anda com Deus, essa parte, a gente vê que a cada ano parece que as coisas pioram um pouquinho.
cada ano parece que o homem está cada vez mais distante de Deus, no geral. Então, não vai ser surpresa que daqui a algumas dezenas de anos, talvez centenas, vejamos ou se possa ver tudo isso que vai acontecer com o planeta a ponto de ele ficar desse jeito. Bem, versículos 11 e 12. Ok, Deus vai punir a terra de uma maneira cruel, mas antes disso, segunda metade da grande tribulação terrível, Deus ainda vai enviar alguém para pregar a salvação, porque Ele é misericordioso, porque Ele permite que você ouça antes que você decida. Deus é maravilhoso. Um tempo desse atrás, há alguns anos, alguém mandou uma mensagem para mim, um brasileiro, dizendo o seguinte: pastor Luciano, muito obrigado. O seu livro, escrito sobre como vencer as drogas, fez a diferença na vida do meu filho. E eu queria lhe agradecer, porque através do seu livro ele se converteu. Está indo à igreja aqui, onde nós estamos. Aí, claro, a primeira pergunta que você faz: onde vocês estão? No Japão. Eu falei: mas como é que meu livro chegou no Japão? Essa minha irmã trouxe do Brasil para ele. Você foi pregar numa igreja, ela comprou um livro, sabia que vinha para cá, ela trouxe para ele. Ele leu e se entregou ao Senhor. Está indo à igreja conosco, está todo feliz e já está diferente. Como é que Deus faz um negócio desse? Pega uma literatura aqui e leva para o outro lado do mundo para falar a uma pessoa lá no Japão, e ela então se converte. Que negócio! Porque Deus é maravilhoso. Ele move montanhas para alcançá-las. Precisaria fazer isso? Não, mas Ele ama fazer. Porque a Bíblia vai dizer que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele cresça, esse pudesse ter a vida eterna. Isso é amor. E no meio da grande tribulação, Deus envia 2 mártires, 2 pessoas para morrerem por pregar o Evangelho, por amor àqueles ímpios, criminosos e completamente desviados que ali estão, no meio da grande tribulação. Então eles ouviram uma forte voz dos céus e lhes disse: subam para cá. Eles serão ressuscitados aos olhos de todos do planeta. O mundo vai ter grande temor. 3 dias e meio mortos, de repente eles ressuscitam e sobem ao céu diante de todos numa nuvem. Isso enquanto os inimigos olham. Essa é a realidade. É o segundo ai. Nós estamos no meio do segundo ai. Lembra dos 3 ais? No meio do segundo ai, finalizando o segundo ai, porque aí vem o fechamento do segundo ai nos versículos 13 e 14. Quem pode ir? Interessante que depois de tudo isso, sobem as 2 testemunhas e há um grande terremoto. E 1/10 da cidade santa ruiu. Isso significa que 10% da cidade cai imediatamente no terremoto. 7.000 pessoas morrem. E os sobreviventes, com medo, começam a adorar a Deus. A ideia aí é que eles passam a adorar a Deus para não morrer, com medo de morrerem também. E aí se fecha o segundo ai. E começa a 7ª trombeta, versículo de número 15. Percebeu que o segundo ai
descreveu a metade da grande tribulação até pertinho do seu final? Conseguiu perceber isso cronologicamente? Porque no versículo 15, na 7ª trombeta, no último ano de grande tribulação, a terra começa a ser preparada para o milênio, onde Cristo chegará, é a sua volta, e começará a reinar sobre a face da terra durante 1000 anos, como prescrito em Apocalipse 20. Então agora nós já estamos no finalzinho da grande tribulação. Esses são os preparativos para o final. Versículos 16 e 17. Ok, os 24 anciãos nós já estudamos, você se lembra bem disso, uma referência clara aos 12 filhos de Israel, povo de Deus no Velho Testamento, e aos 12 apóstolos, povo de Deus no Novo. Então são os 24 líderes do povo de Deus na história. Claro que Judas Iscariotes sai para a entrada de Matias. E é interessante, nós temos aí então os tronos diante de Deus que se prostram. São os tronos que se prostram. A autoridade do símbolo do trono está em foco aí, simbolizada pelo trono. O trono se prostra diante do Senhor, porque vai chegar aquele que vai comandar, que vai reinar sobre o planeta. Com teu grande poder começaste a reinar, dizem os 24 anciãos. E por isso graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, que há de vir. Versículos 18, aliás, só o 18. Chegou o tempo de julgares os mortos. Olha que expressão interessante. Os mortos vão ressurgir para o seu julgamento, tá? E recompensares os teus servos. E profetas aí, pregadores, são colocados em primeiro lugar. Paulo já vai dizer isso, que o que profetiza, né, é mais importante do que o que fala em línguas. Paulo já vai falar disso e vai colocar o profeta numa situação de destaque. É nessas horas que eu penso, ainda bem que eu sou um pregador, coisa boa, eu estou com uma moralzinha aí, e você que prega também, porque o profeta de Deus vai ser abençoado nessa hora. Os profetas serão grandemente recompensados. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo, principalmente se você é profeta, se você é pregador da palavra de Deus. Não desanime não. Eu sei que às vezes parece que a gente está caminhando contra a maré. Às vezes eu me sinto um inútil, porque eu prego e parece que o povo não ouve. E no outro dia está todo mundo fazendo tudo errado de novo. E eu penso, meu Deus, eu estudo para quê? Porque parece que o povo não muda. A gente fala do amor e no outro dia o cara está falando mal da vida do outro. A gente fala de ajudar o próximo e no outro dia o cara está tomando vantagem. A gente fala de, você precisa respeitar a autoridade, e no outro dia o garoto está brigando com o pai, está querendo chutar o pai. Então, realmente é um negócio que parece que a gente está numa maré contrária. Mas, eu gosto muito de uma história de um oceanógrafo que saiu recuperando tartarugas marinhas em 100 quilômetros de praia. E aí, tartaruga nascendo para tudo quanto é lado, os animais, as aves de rapina pegando as tartarugas para comer, e o oceanógrafo pegando as tartaruguinhas e dando uma força, dando uma adiantada para que elas pudessem sobreviver. E aí alguém chegou para ele e disse assim, rapaz, muitos quilômetros de praia, você não vai conseguir salvar muitas. São muitas aves comendo as tartarugas, captando as tartarugas, vai ser muito difícil. Você não vai poder salvar todas. E ele falou, mas eu sei que eu não vou salvar todas. Eu não posso salvar o mundo das tartarugas, mas a cada tartaruga que salvo, para ela eu fiz um mundo de diferença. E esse é o sentido.
Eu sei que eu não vou ganhar todo mundo, isso me conforta às vezes, porque isso já está profetizado, já está apregoado. Jesus diz que a porta é estreita. Muitos vão se perder e poucos vão entrar pela porta estreita. Eu não posso ganhar o mundo inteiro. Não é nem bíblico pensar nessa visão. Mas para um que eu prego e ele muda de vida por crer na mensagem do Evangelho, para esse, a Bíblia diz que há festa nos céus. Então não desista de pregar. Faça bem a sua obra de profeta. Porque o profeta tem recompensa. E como eu já venho dizendo, o que dá um copo d'água a um profeta também tem. Você já pensou aquele irmão que está no meio de vocês aqui, que eu não vou falar dele, que me deu um blusão bonito esses dias? O camarada que dá um copo d'água tem galardão de profeta, esse que me deu um blusão não quero nem ver. Aquela irmã bonita ali que me trouxe um bolo, rapaz, quero nem ver. Então, realmente, há recompensa. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. É uma coisa interessante, porque, preste atenção, parece que o versículo 18 está citando os mortos crentes e o julgamento deles. E Paulo vai dizer que seremos julgados conforme nossas obras, cada um vai receber pelo tanto que fez. No milênio. As recompensas do milênio. Porque se nós acreditamos que nós vamos reinar com Cristo 1000 anos, aí o que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 5:10 tem muito sentido. Nós vamos ressurgir para reinar com Cristo durante 1000 anos. E cada um de nós aqui vai ser julgado conforme o que fez na obra de Deus na face da terra. E cada um, segundo a sua obra, receberá a sua recompensa para reinar com Cristo durante 1000 anos. Aquele que não fez nada, se o meu pensamento está correto, recebeu salvação, se é que isso é possível, que um camarada salvo não faça nada, eu tenho dificuldades com relação a esse padrão, mas se é que é possível, esse camarada vai varrer rua no milênio. E eu não estou dizendo que isso seja uma indignidade. Por favor, me entendam. Só que ele não vai ter um cargo de grande responsabilidade. Ele vai cuidar de situações como limpeza. Com todo respeito aos profissionais da limpeza. É só para você entender. E já aquele que foi extremamente amoroso com a obra de Deus e trabalhador no que diz respeito à obra de Deus, vai ter uma função acima, uma função de maior destaque e uma função com mais recompensas, com mais confiabilidade, até porque a Bíblia ensina isso. Foste fiel no pouco, você foi fiel, te dei pouco para fazer, você já foi fiel, vou colocar você sobre o muito. A Bíblia ensina isso claramente. E aquele que não tem, até o que tem será tirado. A Bíblia diz isso claramente. Deus recompensa de maneira justa. Então, no milênio haverá diferença. Se você não faz nada aí na obra de Deus, na casa de Deus, começa a pensar nessa situação. Porque eu prefiro trabalhar 50 anos e ser recompensado durante 1000. A ser preguiçoso durante 50 e, de repente, ralar durante 1000. Então, uma situação mais caótica. Então, tem recompensa. Pois todos nós, diz Paulo, devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, a recompensa é diferenciada. Agora, no céu, nós não temos muita base para dizer que a recompensa vai ser diferente. Por isso que a interpretação aqui é para o milênio. Porque no céu vai receber todo mundo igual. Céu é céu.
E aí cumpre-se a palavra também que vai dizer que quem chegou por último e não trabalhou tanto quanto o que já estava primeiro vai receber a mesma recompensa, o mesmo salário. Porque aí está falando de céu, não está falando de milênio. É por isso que eu gosto da ideia do milênio, porque senão você começa a ter ideias contrastantes. Aí você tem dificuldade de interpretar. Porque se não tem milênio, é tudo céu, como é que todo mundo vai receber a mesma coisa ao mesmo tempo que cada um vai receber conforme suas obras? Olha que problema. Entende? Por isso que eu gosto da ideia do milênio, que ela me responde uma pá de problemas, de dúvidas. Bem, versículo 19. Ok, finalzinho da grande tribulação. Próximo capítulo aí, o capítulo 12, já começa com a volta de Jesus. Só que tem toda uma introdução para ela. E você vai ver essa cronologia aí na semana que vem. Céu aberto, sinal extraordinário, a mulher vestida de sol, que deu à luz a um filho varão, e aí você vai ver como é que isso funciona, e como é que Jesus volta ao planeta e começa a reinar. Aí depois, lá no capítulo 13, volta para a grande tribulação, porque você vai ver a questão da... Aliás, já no capítulo 12, você já volta para a grande tribulação. Aí fala da vinda de Jesus, a ideia de Jesus aparecendo, mas volta para a grande tribulação, e o capítulo 12 é específico para falar da perseguição de Israel. Como é que Israel vai ser perseguida como nação no meio da grande tribulação. E o capítulo 13 vai falar de besta, como o capítulo 12 também. Então você volta para a grande tribulação. Se você está achando que vai chegar aqui na semana que vem, diz, opa, Jesus voltando, quero ver esse negócio, vai voltar para o meio da grande tribulação ainda, vai explicar algumas coisas, para depois a gente ver isso, lá no capítulo 20. Então ainda tem toda uma explicação sobre grande tribulação pela frente. Tá bom? Só é importante você saber sobre esse versículo 19, que eu separei um negocinho aí para você, que é a questão aí do santuário aberto e a arca do Senhor vista, aquela arca do templo lá no Velho Testamento, que foi construída na época do tabernáculo, Moisés caminhando, a arca do concerto, a arca da aliança entre Deus e o povo. Essa arca, que era símbolo do poder de Deus, o céu se abre na volta de Jesus e a arca é vista. E aí a gente descobre agora onde essa arca desaparecida está, no santuário do Senhor, no céu. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que assim possamos caminhar com essa mensagem, entendendo aí o Apocalipse. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que bom que pudemos ouvir hoje sobre a recompensa do crente. Tantos servos valorosos do Senhor morreram com essa esperança. E nós, que trabalhamos arduamente pela Tua causa, sobre a face desta terra, também esperamos por elas. Sabemos que não é fácil servir ao Senhor. Há problemas de todos os lados. Perseguições que muitas vezes são incitadas pelos próprios demônios. E que somos muitas vezes alvo delas. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que continues renovando nossa força. Que os traumas sejam completamente vencidos pelo Teu poder. Que as limitações acabem para que possamos fazer a Tua obra e pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Abençoe, ó Deus, cada obreiro da Tua casa aqui, este grupo de quase 400 pessoas que trabalha incansavelmente, unido na Tua igreja. Que nossas congregações, que nossos ministérios, que toda a equipe possa continuar completamente coesa, unida, fortalecida pelo Senhor. Obrigado pela paz que impera na liderança desta igreja hoje. E que esses conflitos que às vezes surgem fora dela possam também ser eliminados pelo Senhor. Nos dê, ó Deus, a paz. E obrigado pela liderança extremamente unida que nós temos hoje. E por esse povo, dessa liderança que vive trabalhando e que não se cansa. Que Tu continues a renovar as forças
dos nossos irmãos, e a começar por mim. Abençoe esta igreja, as igrejas ao nosso redor, ó Deus, os irmãos de outras denominações que labutam a este tempo, pregando o Evangelho, trabalhando duro, que as mesmas coisas, ó Deus, que peço aqui hoje para esta igreja, também peço para as igrejas ao nosso redor. Abençoe a igreja séria brasileira, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.